gosta de uma cachaçinha? Aquela pinguinha da boa de vez em quando vai bem? E uma cervejinha? Quem não gosta, né? Até quem não gosta, gosta. E acho que é melhor ainda quando tem um especialista para explicar o negócio. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa Humanos meu grande amigo. É um sommelier de cachaça e cerveja, é isso? É um cachaçalier. Cachaçalier, é verdade? Tem essa expressão? Tem essa expressão. Então, quando você estuda na produção de cachaça, né? Eu sou formado, na verdade, em Minas Gerais, cidade de Itaverava. Então, tem lá uma escola fazenda, onde você forma os cachaceiros. Exatamente. Então, cachaceiro é quem faz. Cachaceiro. É quem faz. Deixa eu te apresentar, Antônio Kleber Gonçalves Júnior, meu grande amigo, o Bigode. É isso? É isso aí. Está se formado em Minas Gerais na cachaça? A cachaça, ela veio depois de um certo tempo. Então, primeiro eu me graduei para... Engenharia de Alimentos? Engenharia de Alimentos. Na Federal de Santa Catarina? Na Federal de Santa Catarina. E logo depois, aí veio essa paixão por conhecer o processo produtivo mais a fundo. A gente começou a trabalhar a questão de produção. Quando eu me dei por conta, já estava envolvido no processo. Então, você criou um alambique em casa, é isso? Sim, em casa. Mas começou brincando? Brincadeirinha, devagarzinho, pequenininho. Como não queria nada, só para os amigos, fazer uma festinha e tal. Para consumo próprio. Para consumo próprio, a famosa expressão do consumo próprio. E quando a gente percebeu, a gente tinha uma quantidade que não dava mais para consumir, né? Então a gente começou a olhar aquilo com uma perspectiva de negócio. Ainda não estamos, né, 100% no mercado, mas... Mas as pessoas, quando olham para você, Bigode, e você fala, não, eu tenho um alambique, e o cara já te olha assim, esse é bebum de primeira, entendeu? É mais ou menos isso? É engraçado, porque no Brasil, né, tudo que você fala, que você mexe com bebida, as pessoas fazem piadas, vira piada, né? Mas uma coisa que eu acho bastante importante, né, e isso é uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, que também leciono, né? Se você tirar todo o papo ébrio, né, de festas e outras coisas lúdico dessa história. Se tirar tudo isso, o que sobra é ciência. Então, o que a gente vai buscar é ciência e entender os processos para, então, agir de forma correta sobre esses processos e entregar um bom produto é o que me move, é o que justamente me faz buscar cada vez mais, ir atrás, estudar, ir para Minas Gerais, ficar lá numa escola durante uma semana sozinho, no meio dos vagalumes, no inverno. Então, é isso que me move, é justamente esse conhecimento, entender os bastidores da coisa. A cachaça brasileira é a melhor do mundo? Então, a cachaça, ela é, por definição, né, ela é uma mistura hidroalcoólica, então é água e álcool, né, oriunda de cana-de-açúcar, tá? Caldo de cana-de-açúcar. Então, é a única bebida do mundo que você consegue uma ótima qualidade com apenas uma destilação. Falar que a cachaça, né, brasileira é a melhor do mundo é quase que a gente falar que temos aqui a produção de champanhe no Brasil, sabe? Cachaça ela é brasileira. É brasileira. É brasileira. Se você for, por exemplo, para Cuba, né, vai tomar lá um destilado, tipo um rum. O rum ele é feito também da cana-de-açúcar, só que é do melado. Então você tem que produzir o melaço da cana, para daí então produzir o fermentado e então o destilado. O brasileiro ensina o mundo a fazer cachaça, é isso? Exato. Mas o mundo aprendeu? Ou não? Ainda tem muito que aprender? Eu acho que saiu um tempo atrás aí uns japoneses, cara, falando que os caras iam fazer cachaça. Japonês fazer cachaça? Então, assim, brasileiro já está no sangue dele fazer cachaça. É uma herança quase que cultural lá do período da escravocrata, então onde se tinha produção de açúcar, né? Você tinha produção também desses fermentados de forma natural. E a destilação se conhece de muitos e muitos anos. Os egípcios destilavam, tem essa história. A gente tem aí relatos de produtos destilados de muito tempo. Eu queria que você me explicasse uma coisa para quem está em casa.
Porque quem está em casa e gosta de uma cachaça, com certeza é um especialista. Eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, né? Tem. Todo brasileiro é especialista em cachaça e futebol. Tem o dedinho lá, né? E todo cu de cana, vamos usar essa expressão, quando ele bebe uma cachaça, ele fala o quê? Essa aqui é da boa. Mas como é que eu sei que ela é da boa? A cachaça ela tem alguns atributos. Assim como qualquer bebida, qualquer comida, né? A cachaça ela tem os atributos dela também. Assim, whisky, gin, enfim. Então disse que uma boa cachaça, né, ou uma cachaça com os atributos sensoriais corretos, é aquela cachaça que ela não deve queimar. Quando você toma, assim, aquela queimada, aquela vai... Você desce o esôfago, você vai sentindo no esôfago aquele aquecimento. Você implora para ela chegar no final, mais ou menos. Pelo amor de Deus. Vai. Então, outros atributos, né? A questão da quantidade de madeira que a gente tem na bebida. Então, assim, eu tenho lá um barril de carvalho, vou fazer uma boa cachaça colocando, então, o destilado dentro desse barril de carvalho. Só que se você deixar ele por muito tempo e não for o material correto, o que você tinha de uma boa base para envelhecimento, você acaba estragando o produto, porque ele vai adquirir madeira demais, né, muita nota de madeira, e aí não vai ficar interessante. Então, sempre tem que ter um equilíbrio, né, da madeira, você tem que ter o equilíbrio dos ácidos, você tem que ter o equilíbrio do álcool que está presente com a formação de ésteres. Então, é bastante complexo. Mas nem toda cachaça precisa ser envelhecida, então? Necessariamente não? Existe uma classificação, né, onde a gente tem algumas informações sobre a cachaça. Então a gente tem a cachaça chamada jovem, né, que é aquela que sai do alambique e ela é comercializada, tá? E ela é mais forte ou não? Necessariamente não? Não necessariamente. Na verdade, ela tem uns atributos delas que são diferentes. Ela é um pouco mais ácida, né? Você sente uma nota mais pronunciada do álcool ali às vezes, né? Você tem uma cachaça que ela é cachaça envelhecida, armazenada primeiro, armazenada em barris, aonde você pode permanecer então durante 2 anos essa cachaça dentro do barril e aí você comercializa ela. E aí você tem as reservas, né? As reservas daí são mais de 2 anos e barris com no máximo 700 litros de capacidade. Então essas são as chamadas as reservas. Mas não existe uma lei de pureza brasileira da cachaça? Existe. A lei de pureza alemã da cerveja? Aí existe legislação específica para o produto. Então assim, cachaça, o que é cachaça? É uma bebida destilada do mosto proveniente de cana-de-açúcar, que contempla a graduação alcoólica de 38 até 45 GL. Definiu. Essa é a definição lá da cachaça. Aí você tem aguardente, você tem vários outros produtos que são aí com as devidas proporções e matéria-prima base para poder... Tá, e qual a diferença da branquinha e da amarelinha, A cor da cachaça... Você trouxe uma aqui, uma amarela. É isso? Uma nota bem acentuada, dourada, né? A cor da cachaça vem justamente da madeira. Toda cachaça foi branca. Ela começa branca. Começa branca. A vida dela inicia cristalina, como a água. Então, ela vai passar por um processo de armazenamento em barril, né? E se for o projeto envelhecer ela, então ela vai ficar ali armazenada naquele barril por um certo tempo. Essa aqui é uma cachaça, é uma 2013, tá? É uma 2013. Ela passou pelo barril de carvalho aproximadamente 9 meses e depois ela fez o resto da guarda dela sob condições bem específicas, né? Então ela ficou lá armazenada. Mas, por exemplo, essa cachaça aqui desde 2013, ela vai melhorando com o tempo? Tipo vai melhorando. Ela melhora mesmo? Vai melhorando, melhora. O que acontece com a cachaça, diferentemente de outras bebidas, né? Ela precisa de uma etapa posterior quando você fala em bebida de guarda. Tá? Então a bebida de guarda ela precisa sofrer esse processo de armazenamento. O que acontece no processo de armazenamento? É uma mistura hidroalcoólica, só que contém alguns ácidos orgânicos. Então o ácido orgânico mais
o etanol, que é o álcool da cachaça, que está ali presente, que veio do processo de fermentação e destilação. Antes de terminar, eu imagino o cara em casa agora tomando uma cachaça, a mulher enchendo o saco dele, e ela perguntando, seu bebum, ele assim, desculpa, querido, isso é uma bebida hidroalcoólica. A solução hidroalcoólica. Uma solução hidroalcoólica, isso não é cachaça, entendeu? O cara de boa vem nesse programa. A gente ajuda, né? A gente auxilia ao cara dar um outro perfil para a bebida e ter uma desculpa. Seu né? bebum, ele disse, não, isso aqui é uma solução hidroalcoólica. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Desculpa, continua, mãe. Então, nessa composição que se tem dos ácidos e do álcool, na presença do oxigênio, você forma ésteres. Esses ésteres que são os compostos que são responsáveis, então, pelo aroma e por alguns sabores. Então, quando você não forma esses ésteres, isso eu estou falando para a cachaça chamada cachaça de guarda. Que é uma cachaça boa. Ela é uma cachaça especial para envelhecimento. Então, se você não quer envelhecer a cachaça, então você modifica o processo de fermentação dela. Ah, não, eu vou desenhar essa cachaça aqui porque eu quero que ela envelheça. Mas aquele fabricante bem do interior, ele pensa nisso tudo, Juninho? Não. Ele vai mais por osmose, não? Ele vai aprendendo e vai criando o produto dele. Eu assim, antes de começar todo o processo, foi bacana porque eu não tinha nada a perder, eu queria conhecer a coisa, então assim, cara, eu vou visitar aqueles alambiques ainda que são de chão batido ainda. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque conhecer a realidade dos alambiques da nossa região aqui me ajudou justamente a planejar aquilo que eu queria de produto. Então, fui lá conhecer o alambique do Ciclano, Beltrano, não vou falar muito aqui, porque como esses alambiques não são registrados. Então, né, uma coisa mais caseira. É bem caseirão mesmo. Então, eu fui em vários, eu devo ter ido nos 12, então tu imagina, né? Para visitar um alambique, você tem que ir lá e provar o produto. Você bebeu, né? Eu posso falar aqui? Não, bebi. Não tem como, né? Confesso. Não, mas não é. Faz parte da tua profissão. A minha profissão é falar, a tua é beber. Cara, isso aí é uma outra coisa que as pessoas precisam entender. Eles não entendem, ninguém entende. Cara, tu mexe com isso, tu precisa experimentar isso. Então, tem um momento de todo o processo que você já não experimenta. Né? Então, assim, você está iniciando o processo, você vai ter que experimentar para ver como é que está a tua fermentação, como é que está andando o teu processo. Mas ao longo do processo, aí os parâmetros físico-químicos que você vai medindo, ele te garante estar dentro de um padrão de qualidade que você exige. Mas você vai ter que experimentar em algum momento. Uma quantidade é que difere a experimentação, né? Exatamente. Você não precisa beber 1 litro, né? E você não precisa engolir, né? Você não precisa deglutir, você pode colocar para fora. Você não precisa engolir, então, para fazer. Porque tem... É que eu tenho uns amigos, você também, que eles dizem que o sonho deles é o quê? Trabalhar experimentando cerveja, bebida, cachaça. Mas os caras não entendem que isso é um nível profissional gigantesco, né? Primeiro você tem que ter controle, porque se parar para... Vamos lá. A gente está num processo de destilação onde você está fazendo 240 litros de destilado num dia, né? Então, e claro, é um alambique bem pequeno, bem artesanal, esse volume. É bem pequeno mesmo. Para algumas pessoas isso, nossa, isso é muita coisa. Não, é considerado bem artesanal, bem pequeno. Então, você produzir essa quantidade num dia... se você for experimentar a cada etapa do processo que você está ali destilando, você não chega no final do dia. Ou se chegar, vai chegar de uma maneira completamente... Um paladar completamente alterado, vai. Não vai entender mais nada. Tá tudo bom, tá tudo ótimo. Ó, faz o seguinte, você fica comigo, na volta vamos falar de cerveja, o que você acha? É uma boa. Pode ser, cerveja? É uma boa, Falamos de cachaça no primeiro bloco, no segundo bloco, comigo aqui, o Bigode, Antônio Kleber Gonçalves Júnior, um grande especialista em cachaça e cerveja. E a gente já volta aqui no programa Humanos. Voltamos aqui na RTV Criciúma com o programa Humanos. Eu sou o Mano Dal Ponte e você fica comigo sempre, toda noite, de segunda a sexta-feira, com 2 entrevistas inéditas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um mestre cachaceiro. É isso? Opa, um cachaçalier, né? Um cachaçalier. Antônio Kleber Gonçalves Júnior, o Bigode. Vem cá, nós falamos de cachaça no primeiro bloco. Você me deu uma aula aqui sobre amarelinha, branquinha. Mas eu quero saber cerveja. Você começou a fazer cerveja depois? A cerveja ela veio de um processo bem natural e transitório, né?
já produzia cachaça, comecei, na verdade, a cachaça em 2009, tá? Cachaça eu comecei a produzir ali em 2009, então estão fazendo 10 anos, até tinha que lançar uma série especial. Uma série especial 10 anos, né? 10 anos. Tá aí uma boa ideia. Sangafunda 10 Years. Olha, né? Vai. Então, Fica bonito, fica bonito. E a transição para a cerveja, ela aconteceu quase que de uma forma muito natural, sabe? Mas os processos não são nada parecidos, eu imagino. A parte bioquímica do processo elementar é a mesma, tá? É a mesma. Porque eu preciso utilizar um substrato, esse substrato ele tem que ter uma certa concentração, e esse substrato com essa certa concentração, vou utilizar um micro-organismo correto para chegar até onde eu quero. Tá? Então, essas duas etapas, né, elas são bem parecidas no processo tanto de produção da cachaça quanto da cerveja. Então, a minha formação já me ajudou muito. Que você é engenheiro de alimentos. Então, já me ajudou muito. Então, assim, isso me fez andar mais rapidamente dentro do conhecimento desses processos. Né? Foi mais fácil para você evoluir para a cerveja. Sim, é muito mais fácil você ancorar esse conhecimento quando você já tem uma base. Mas né? Por ter produzido cachaça, fazer cerveja, se você decidir, quero fabricar uísque, vamos também. Vamos embora. Vinho, dá para ir também? O vinho eu já não me arrisco. Ele é mais complexo o negócio? O vinho ele demanda de um cuidado que vai além, ele transcende a essas bebidas fermentadas, como é o caso da cerveja. Não que a cerveja seja algo, é simples de fazer e o vinho é o que é o complexo. Mas o vinho, assim, um bom vinho você não vai conseguir tirar com menos de 1 ano e meio, 2 anos. Então não dá para fazer um negócio, comecei a fazer e já saiu bom. Não tem como. E uma cerveja, você tem uma velocidade maior, sabe? Então foi isso que me chamou mais atenção na cerveja. Uma cerveja é mais rápida de fazer do que a cachaça? Ela é muito mais rápida. Você consegue tomar uma cerveja na hora que ela estiver saindo, vai? Ela tem um processo que vai variar aí de 20, 30, 40, às vezes pode ter cerveja de anos também, tá? Mas não é comum, né? De humanos. Mas você não vê uma cerveja de anos, assim, não é comum. São cervejas mais raras, mas são cervejas específicas, né? São estilos específicos que levam aí uma quantidade de tempo. Então, para que todos os sabores eles se arredondem, né? Se tornem dá um paladar, né? mais apurado. A gente viu nos últimos anos uma gourmetização da cerveja. Né? Várias marcas vendendo kits prontos para você fazer cerveja em casa. Né? Eu conheço vários amigos que começaram a produzir cerveja em casa e depois de uma semana desistiram. Não querem mais. Por que isso aconteceu? Por que a cerveja entrou tão na moda? Eu acho que... é complicado, né, cara? Mas o alinhamento que vejo é muito comum, a gente vê isso. Eu fiz alguns cursos já de produção de cerveja, ministrei, na verdade, também outros tantos, e a gente vê que a pessoa ela fica bastante tocada quando a gente fala que ela pode produzir a sua própria cerveja. Então, ali começa toda a mágica dali. Quando você fala que o cara pode fazer em casa, de forma simples, a sua cerveja, fala, cara, vou chutar os grandes produtores, vou ter autonomia agora nesse troço e vou fazer do jeito que eu quero. Agora eu vou fazer uma cerveja boa, o cara fala. Agora sim eu vou fazer um negócio que é legal. Eu tive alguns amigos que começaram nessa onda e me convidaram para experimentar as primeiras cervejas. Quase perdeu a amizade, né? Não, cara, não dá. Não tem como. Tem coisa muito ruim, você sabe, pô. Você errou, imagino, como um profissional. Confesso. A minha primeira cerveja, porque a gente não tinha equipamento. Na verdade, a primeira cerveja, a gente, cara, pegou equipamento emprestado. Eu e um colega que a gente, hoje somos sócios, né? O Alex Michels, né? Nós pegamos os equipamentos emprestados, cara, e a gente, sabe, se lançou no negócio. Como uma brincadeira, imagina, assim, até... Ficou horrível, porque não tinha nada, a gente achou que com a gambiarra, né, e com uma certa expertise, não foi. Então... Mas só que eu falo uma coisa, até nos cursos que eu ministro, eu falo assim, cara, não tem como você jogar um filho fora.
Convive com isso, cara. Vocês beberam mesmo? Tem que conviver com aquele problema. Então. Eu tenho uma pergunta técnica para você como engenheiro de alimentos. Tá. Né, você conhece, para quem está em casa, por exemplo, como são feitos todos os grandes produtos do mundo, né? Eu imagino as formulações. Beber cachaça, cerveja é melhor do que beber refrigerante? Faz menos mal, mesmo sendo alcoólico? A cerveja ela tem comprovadamente benefícios à saúde. Assim como também uma cachaça também tem. O que complica um pouco é que o indivíduo ele não sabe dosar essa quantidade e aí passa de algo que te faz bem a algo que vai te trazer problemas. Né? Problemas de saúde, enfim, em alguns órgãos. Mas se tu fores me perguntar, né, o que na minha pessoa, se fosse para tomar um copo de cerveja ou um copo de refrigerante, eu vou preferir um copo de cerveja. Tá? As características da cerveja, você tem ali vários compostos que são extremamente benéficos. Compostos daí, vitaminas do complexo B, muita coisa, né? Você tem ali vários terpenos oriundos dos óleos dos lúpulos. A gente tem ali o próprio álcool, que ele vai trabalhar, então... Em pequena quantidade ele é benéfico? Ele é benéfico. Ele vai trabalhar, então, no teu sistema Você não está dizendo para as pessoas beberem, não é? Não é isso, né? Saia bebendo, né? Quer dizer... Não, em hipótese alguma. Eu acho que o consumo consciente de bebida, ele não vem de hoje, tá? Isso, nós estamos falando de coisas seculares. E se a gente for puxar pela história, a grande evolução que o homem tem em expansão territorial, em desenvolvimento humano, ela vem atrelada ao consumo de bebida. Anda junto, né? Isso é fato, né? Anda junto. Então, o sistema cardiovascular, cara, por exemplo, uma dose de álcool que você ingere é benéfico. Sabe? Isso é comprovado já cientificamente. Tem artigos que falam isso. Então, agora de cabeça eu não vou lembrar Mas é recomendado você, por exemplo, tomar um copo de cerveja por dia? Existe alguma recomendação? Seria tal qual você consumir um copo de vinho, né? Um cálice de vinho. Mas por que ficou tão famoso o vinho diariamente? O vinho, isso quando a gente fala e remete na história, né? O vinho ele era uma bebida mais elitizada, né? do que a cerveja em si. Então, a cerveja ela só começa a ganhar forma, né, de um produto que pode ser vendável. Nós estamos falando em 1500, 1600 mais ou menos. Então, nessa época, o vinho dominava, né, a parte dos cleros, né, onde se consumia essa bebida. Então, a cerveja ela sempre foi marginalizada. Isso é fato, né? E ela começa a ganhar um novo perfil a partir do momento que se enxerga ali vários atributos nela e também nas questões sensoriais, né, dela. Quando é que você sabe mais barata também, né? Mas quando é que você sabe que uma cerveja é boa? Você sente o quê? Tá, a cerveja ela tem estilos, tá? Então assim, da onde que vem isso? Então, são algumas classificações, tá? Uma que é feita uma classificação para cervejeiro caseiro e a outra classificação é feita para cervejarias. Então, são duas classificações bem distintas. Dentro dessas classificações, alguns estilos eles conversam, tá? Então, assim, você tem alguns estilos que as informações sensoriais daquele estilo são bem próximos tanto para cervejeiro caseiro quanto para cervejaria. Por exemplo, você pega lá uma cerveja do estilo American IPA, uma IPA, né? Você tem lá as características daquela cerveja, como o teor alcoólico, a cor, como que deve ser a questão do amargor, se ele deve sumir de forma rápida ou persistente, as informações de consumo dela na tua boca, se aquele produto ele deve ter uma expressão de tempo maior ou menor, se a densidade dele deve ser maior ou menor na tua boca. Então, tudo isso configura um estilo.
Dentro desse estilo, são técnicas de produção. E essas técnicas de produção, elas vão te conferir, então, as diretrizes finais daquele teu produto. Então, vamos lá. Você fez uma fermentação rápida demais, tá? E utilizou os parâmetros produtivos de temperatura, por exemplo, errados. Lá no final do teu processo, você vai ter uma característica que é chamada de off flavor, ou seja, não está de acordo com o estilo ou com o produto em si. E aí, o que vai acontecer? Isso vai ficar justamente evidente na tua bebida. Mas isso não significa que ela pode ficar ruim ou não. Ela pode ficar boa. É pouco difícil assim, você ter uma boa bebida se ela tiver algum problema produtivo. No processo. É pouco provável que você chegue num bom produto se no meio do caminho teve algum problema ali com tudo. Hoje você fabrica quantos tipos de cerveja diferentes? Na cervejaria a gente tem 24 estilos. Tá, que a gente já rodou dentro da cervejaria. Então tem outros ainda que a gente tem lá de panela, né, que a gente faz para teste. Então é uma brincadeira bastante gostosa, né, porque a diversidade de estilos ela é muito grande. Então a gente está falando de 147 ou 148 estilos, aí tem mais uns anexos que vieram agora, aí tem, até nem sei de cabeça assim, quantos tem, mas são mais de 145 estilos. Então você imagina, e dentro desses estilos... Você tem variações, eu imagino. As variações do estilo, então, cara, o céu é o limite, né, para isso aí. Isso que é bacana. Eu acho que não dá para dizer, então, partindo desse princípio, que alguém não gosta de cerveja. Ele só não achou a cerveja ideal dele, é isso? Perfeito. As mulheres, geralmente, algumas mulheres têm restrição à cerveja. Eu não gosto de cerveja porque ela é amarga. Mas você não achou a cerveja ideal? Mas tem uma cerveja correta pro teu paladar. Uma cerveja com frutas, sabe? Tem cerveja que parece champanhe, né, cara? Exatamente. Maravilhosa, é diferente. Elas têm aquela nota, quase uma nota vinólica, né, que ela remete a uma composição de frutas que é proveniente da própria cerveja. Às vezes são adicionadas. Tá, eu quero que você ensine o nosso ouvinte em casa, então, uma dica rápida. Tá. Para ele aprender a comprar cerveja. Comprar cerveja, Fala pra ele, vamos lá. Como é que ele aprende a comprar cerveja, né, para ele beber melhor? Primeiro, eu acho que a pessoa ela precisa conhecer, ela precisa entender aquilo que ela efetivamente gosta. Eu não gosto de uma cerveja amarga, eu prefiro notas caramelo numa cerveja, ou eu não gosto de notas caramelo. Se for para ser amargo, que seja um amargo que lembre frutas, né? Então, primeiro eu preciso entender daquilo que gosto. O segundo passo, né, seria justamente pegar cervejas que são exemplares do estilo. Se tem um estilo que você quer conhecer, então pega uma cerveja de referência daquele estilo. Consuma essa cerveja e aí você vai começar a entender um pouquinho mais. Aquele estilo, por exemplo, uma Weizen, eu gosto porque ele tem essa e essa característica. Tem que se permitir, né, Juninho, um pouquinho? Imagino. Tem que se permitir. Eu acho que a chave de todo o processo é você deixar a mente aberta e entender que esses novos sabores... eles são assim pelo mundo e eles estão aí justamente para te mostrar que cerveja não é só aquilo que mostraram para a gente até agora. Essa possibilidade de criar, ir além, fazer a mistura de estilos, enfim, buscar novas coisas, isso é tão prazeroso você fazer quanto de você consumir. E você entender os atributos dos dois estilos dentro de uma cerveja, cara, é fantástico. Então a cerveja ela passa de um papel de apenas de estar nos bastidores de uma festa, de um coadjuvante para ser protagonista. Então isso é bacana, porque você vai falar sobre como foi feito, de quais foram as impressões que você teve daquele produto. E não é frescura, né? E não é frescura. É ciência que você falou. É ciência. Então, assim, ao invés de você chegar lá... Porque quando você tem um protagonista, ele rouba a cena. Então, ele está ali, você está falando sobre ele. Agora, os coadjuvantes lá do processo... você pega lá 10 cervejas, você nem sabe quantas cervejas você tomou. Você nem olhou para ela. Uma cerveja boa, você não precisa tomar 10. Você não precisa tomar 10. Toma uma, duas, tá... Tá ótimo. É o suficiente. O suficiente foi o nosso programa, que já estourou o tempo. Queria te agradecer. O Bigode, que prazer te receber aqui. Muito obrigado pela aula, professor. Imagina. Faz o seguinte, deixa o Instagram
da cervejaria. Ah, ok. Denoso Mustache, é isso pra galera que quer conhecer? Denoso Mustache. Como é que Pode... escreve agora Denoso Mustache? Ah, então, cara, esses negócios começam a ficar complicado, né? Tá aqui, ó. Tá, procura Aqui, Denoso ó. Mustache. Aqui, ó. Denoso Mustache. Tá aqui, ó. Cervejaria, tá Pronto, fácil. Tá fácil. É isso? Que é o nariz e o bigode, né? Nariz e bigode. Eu sou bigode, eu acho que não precisa nem... Procura o nariz, então. Professor, obrigado pela presença aqui no Programa Humanos. Fica comigo de segunda a sexta-feira, 2 programas inéditos para você. Vamos beber um pouquinho melhor e não esqueça que somos todos humanos. E se beber, não dirija.